Olá, hoje na nossa aula número 5, nós vamos falar do método de Newton-Raphson, ou também chamado método das tangentes. Bom, nos nossos estudos de resolução de funções ou equações não lineares, eu comentei com vocês aqui que é necessário realizar duas etapas. A primeira etapa é a localização ou isolamento das raízes. E isso pode ser feito através do teorema de Bolzano ou então através do esboço do gráfico, né? Ou então você pode juntar aí essas duas informações, o teorema de Bolzano com o esboço do gráfico. E aí você tem que garantir que no intervalo que vai de A até B, esse intervalo contenha uma e somente uma raiz da função, tá? Encontrado esse intervalo que vai de A até B na primeira etapa, nós executamos a segunda etapa, que é chamado de refinamento através de um método numérico. Então, o que consiste então essa segunda fase, tá? Escolhidas as aproximações iniciais do intervalo encontrado na etapa 1, nós vamos melhorar sucessivamente até se obter uma aproximação para a raiz dentro de uma precisão prefixada, ou seja, nós vamos melhorar o resultado diminuindo o intervalo aproximando de x barra, de modo que o f de x barra seja o mais próximo possível de zero, tá? Então essa etapa ela é chamada de refinamento. Bom, nós vimos aqui o teorema, né? Que ele fala o seguinte: seja f de x uma função contínua no intervalo de a até b. Se o f de a vezes o f de b for menor do que zero, então existe pelo menos um ponto x bar dentro do intervalo que vai de a até b, que é zero de f de x, ou seja, é raiz da função. Sob as hipóteses desse teorema, se f', ou seja, se a primeira derivada existir e preservar o sinal no intervalo de a até b, então esse intervalo contém um único zero de f de x, tá? Então aqui você tem aqui duas situações, tá? Na primeira, eu tenho aqui que o f de a é positivo e tem que o meu f de b ele é negativo. Em outras palavras, a minha função ela está saindo da parte positiva e está caminhando para a parte negativa. Uma vez que ela é contínua, se ela sair da parte positiva e caminhar para a parte negativa, automaticamente ela vai ter que cortar o eixo x. Então esse x1 nosso aqui, ó, ele é na verdade chamado de raiz da função, que ele faz com que a nossa função aqui dê zero, tá? E aí uma segunda possibilidade é quando eu tenho o meu f de b aqui, ó, que ele é positivo, e eu tenho aqui o meu f de a que é negativo. E aí você vai ver que a sua função está saindo da parte negativa e está vindo para a parte positiva. Uma vez que essa função é contínua, ela vai ter que cortar o eixo x. Então esse cara aqui, que é o x1, ele é chamado de raiz da nossa função. Primeiro caso, a primeira derivada, ela preserva o sinal, tá? Ela é decrescente, tá? E no segundo caso, a primeira derivada, ela também preserva o sinal, ela é positiva, tá? Crescente. Então, na verdade, essa função aqui ela é crescente, e no primeiro caso aqui a função ela é decrescente, tá? Então, aqui o que eu tenho? O teorema de Bolzano é satisfeito, e além do mais, a função preserva a derivada, ela preserva, na verdade, o sinal. Então, eu garanto que no intervalo que vai de A até B, eu tenho exatamente uma raiz, tá? Bom, vamos falar agora aqui, ó, do método de Newton-Raphson, tá? Seja f uma função contínua em um intervalo A0 ou B0, tal que o f de A0 vezes o f de B0 é menor do que zero. E f' de x preserva o sinal. Então existe somente um x barra que vai, né,
que vai estar dentro do intervalo aí que vai de A0 até B0, tal que o f desse x barra ele vai ser aproximadamente igual a zero, tá? Ou seja, se esse f de x barra é aproximadamente zero, nós vamos adotar que esse x barra meu aqui, ele vai ser o zero ou então raiz da nossa função, tá? Então, na verdade, pessoal, o que consiste, na verdade, aí um método de Newton-Raphson, tá? O método de Newton-Raphson, tá? Ele consiste em, tá? Primeiro, nós vamos atribuir uma estimativa inicial x0 pertencente ao intervalo que vai de A até B para a raiz da função f de x, tá? Ou seja, a minha função f de x igual a zero, eu vou atribuir um valor inicial que ele vai ser chamado x0, tá? Só que para eu atribuir esse valor aqui inicial, que é o meu x0, eu tenho que ter, na verdade, né, esse x0 dentro de um intervalo que vai de A até B. E esse intervalo aqui que vai de A até B, eu tenho que definir ele através aqui do teorema de Bolzano, tá? Uma vez que eu defini qual que é a minha estimativa inicial, nós vamos gerar sequências de estimativas x1, x2, x3, xk-1, xk, xk mais 1. Ou seja, eu vou fazer sequências, tá? Através de um processo iterativo, onde cada ponto vai ser determinado pela reta tangente ao gráfico de y igual a f de x, no ponto xk, f de xk com o eixo x. Tá? Então, na verdade, ó, vamos entender o que está acontecendo aqui. Ó. Primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui, ó, definir o meu x0. Tá? Então, vamos supor que nesse caso aqui, ó, eu defina que o meu x0, tá, seja o meu b. Então, vamos olhar para esse gráfico aqui, olha. Esse gráfico, ele tem um intervalo aqui, ó, que vai de A até B. Nesse intervalo que vai de A até B, eu tenho aqui a minha raiz x barra, tá? Perceba que o A, ele vai ter o f de A, que é negativo, está abaixo do eixo y, né? E aqui eu vou ter o meu B, que está associado ao f de B, que está na parte de cima do eixo y, então ele é positivo. Uma vez que essa função aqui é contínua, eu garanto que o meu f de A vezes o meu f de B, ele vai ser menor do que zero. Por quê? O meu f de A é negativo, o meu f de B é positivo. Então, eu garanto, na verdade, que ele é menor do que zero esse produto. E com isso, então, eu garanto que a minha função aqui vai cortar o eixo x. Então, esse cara aqui é chamado de raiz. Tá? Então, eu posso aqui aplicar, na verdade, o método de Newton-Raphson. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou atribuir uma estimativa inicial para x0. Tá? Então, a brincadeira aqui vai ser o seguinte, ó. Seja x0 igual a b. Então, esse ponto B aqui, ó, eu estou chamando ele de x0. Uma vez que esse B meu é o x0, o meu f de B, ele nada vai ser agora do que o f de x0. Tá? Então, o que eu posso falar aqui? Ó? Seja x0 igual a b. Logo, f de x0 é igual ao f de b. Então, agora, ó, eu tenho, na verdade, aqui esse ponto, que eu vou chamar, por exemplo, aqui, ó, de ponto A. E, através desse ponto, eu vou fazer agora aqui o segundo passo. Ou seja, eu já tenho o x0, vou tentar achar agora aqui o x1. Mas como é que eu acho o x1? Eu vou simplesmente traçar uma reta tangente ao gráfico de f de x, no ponto xk, f de xk. Então, perceba que, na verdade, quando eu faço uma estimativa para x0,
eu estou simplesmente aqui fazendo o meu K igual a zero. E quando eu faço o meu K igual a zero, eu vou ter o ponto x0, f de x0. Então, esse ponto aqui, ó, é o meu ponto A. Então, eu vou chegar simplesmente agora aqui nesse ponto A meu aqui, ó, e vou traçar uma reta tangente. Quando eu traçar essa reta tangente no ponto A, ela vai cortar o eixo X. Então, perceba aqui o seguinte, ela, ó, tracei a minha reta tangente. Essa reta pontilhada aqui de azul, ó, ela é tangente ao gráfico da função no ponto A. Tá? Quem que é o ponto A? x0, f de x0. Como essa reta aqui é tangente, ela vai cortar o eixo x no ponto x1. Tá? Então, agora eu vou tentar descobrir quem é que é o valor do meu x1. Então, a brincadeira agora aqui vai ser o seguinte, ó. Como é que eu faço para descobrir o x1? Então, perceba, ó, que o meu x0 é o b. Quando eu tracei a minha reta tangente, eu vou achar o x1. E perceba que o meu x1 ele está mais próximo de x. Ou seja, eu estou aproximando aqui da minha raiz, que é o meu x barra. Tá? Então, a brincadeira agora aqui vai ser o seguinte, ó. Quando eu traço aqui a tangente, a reta tangente corta o eixo x e ela forma aqui com o eixo x um ângulo, tá? Que eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, de ângulo alfa. Então, agora eu vou calcular aqui a tangente de alfa. Mas perceba que a tangente do ângulo alfa nada mais é do que a inclinação dessa reta tangente. E eu sei lá do cálculo 1 que a inclinação da reta tangente ao ponto A nada mais é do que a tangente desse ângulo alfa, que coincide com a derivada da função aplicada no ponto A. Ou seja, no ponto de abscissa x0. Então, a brincadeira agora nossa aqui vai ser a seguinte, olha lá, ó. Tangente de alfa é igual f' de x0. Tá, ó? Então, isso aqui é a definição, tá? Que nós já vimos aí lá no cálculo 1, tá? Então, agora o que eu vou fazer agora aqui? Olha, quem que é a tangente? A tangente, eu sei que ela é cateto oposto sobre cateto adjacente. Agora, ó, eu vou olhar para esse triângulo aqui, ó, tá? Ó, o triângulo formado por x1 a x0, que é o B. De frente para o ângulo alfa, eu vou ter o meu cateto oposto, que nada mais é do que a distância que vai de A até B. E essa distância aqui que você está vendo, ela nada mais é do que o f de x0. Já o meu cateto adjacente, ele é a distância que vai de x1 até x0. E essa distância aqui, ó, nada mais é do que o valor de x0 menos x1. Então, daqui, o que eu posso escrever? Que a tangente de alfa é igual à derivada da função aplicada no ponto x0, que é igual a cateto oposto, que vai ser f de x0, dividido pelo cateto adjacente, que vai ser x0 menos x1. Tá? Então, dessa igualdade agora aqui que você está vendo, ó, eu vou fazer agora aqui a seguinte continha. Tá? Vou pegar aqui, ó, essa nossa igualdade e vou resolver agora essa continha aqui, ó. Ou seja, vou chegar aqui e vou multiplicar cruzado. Quando eu multiplicar isso aqui cruzado, eu consigo, na verdade, isolar o x1, tá? Então, o que está acontecendo aqui é isso aqui, que, ó, vamos multiplicar cruzado aqui, ó. Bom, então, multiplicando cruzado, ó, eu vou obter aqui o seguinte resultado, tá? Vai ficar x0 menos x1, que multiplica f' de x0, que é igual
1 que multiplica f de x0 vai dar o próprio f de x0. Vou pegar agora aqui ó, o f' de x0 que está multiplicando e vou passar ele para cá dividindo. Perceba que o f' de x0 ele é diferente de zero, né? Porque essa reta minha aqui, ó, ela é uma reta que ela tem uma inclinação, tá? Você perceba que essa derivada aqui não é igual a zero, tá? A derivada para ser zero, essa reta aqui teria que ser uma reta constante, tá? Então aqui vai ficar o seguinte aqui, ó, x0 menos x1 é igual a f de x0 dividido por f' de x0. E aí agora, ó, o que eu vou fazer? Eu vou isolar agora aqui o x1. Quando eu isolo o meu x1, tá? Esse x0 meu aqui, ó, ele vai passar para cá negativo, tá? Então aqui eu vou obter o seguinte aqui, que, ó, menos x1 é igual a menos x0 mais f de x0 dividido por f' de x0. Vou chegar agora aqui ó, e vou multiplicar tudo isso aqui por menos 1. Aí você vai perceber o seguinte agora aqui. Ó. O meu x1 que é negativo vai ficar positivo. O meu x0 negativo vai ficar positivo. E esse quociente aqui, f de x0 dividido por f' de x0, ele vai ficar negativo. E aí, na verdade, você vai perceber que eu vou chegar exatamente aqui nessa igualdade em asterisco. Tá? Então, na verdade, o que aconteceu aqui? Ó? Nós conseguimos obter tá, ó, o meu valor para x1 tá, em função da minha estimativa inicial, que é, na verdade, o meu x0. Uma vez agora que eu tenho o meu x1, o que eu vou fazer agora aqui? Ó? Eu vou pegar o meu ponto. Qual ponto? xk, f de xk. Como agora eu tenho o meu x1, eu vou chegar agora aqui e vou fazer o meu k igual a 1. Então, eu vou chegar aqui e vou ter aqui, ó, x1, f de x1. Ou seja, quando eu tenho aqui um valor de x1, todo x ele está associado a um valor de y. Então, agora eu vou ter um outro ponto aqui. Ó. Qual ponto? x1, f de x1. Então, como eu chamei esse cara aqui de ponto A, eu vou chamar esse cara agora aqui de ponto B. E o que eu vou fazer novamente? Vou traçar uma reta tangente pelo ponto B. Quando eu traço uma reta tangente aqui pelo ponto B, eu vou tentar agora achar aqui ó, o meu valor de x2. E perceba que o meu x2 está mais próximo agora aqui da minha raiz. Então, de forma análoga, eu vou fazer aqui, na verdade, o mesmo procedimento. Por isso que o nosso método de Newton-Raphson ele é chamado de método das tangentes, tá? Porque eu aproximo a minha sequência, né, que é convergente, nesse caso, eu estou aproximando da raiz através de retas tangentes, tá? Então, vamos tentar agora aqui achar o meu x2. Então, vamos lá. O que nós vimos aqui? Ó? Eu já encontrei, na verdade, o meu x1 em função do meu x0, tá? Então, foi o que eu comentei, ó. Tenho agora aqui, ó, o ponto aqui que eu chamei de primeiro de ponto A. Como agora eu tenho o x1 está ligado ao f de x1. Vou chamar esse ponto agora aqui de ponto B, tá? Então, através do ponto B, eu vou traçar agora uma reta tangente. E quando eu traço a reta tangente, olha lá, ó, a retinha preta pontilhada, eu vou estar encontrando agora o meu x2, tá? E aí, perceba que para eu agora achar o x2, eu vou achar o x2 em função de x1. Então, o que eu vou fazer novamente agora aqui? Ó? Eu vou chegar aqui, tá? Ó, vou chamar esse ângulo agora aqui, ó, que está aparecendo aqui, ó, para mim. Esse ângulo aqui, ó, vai ser o meu ângulo beta. Vou calcular agora aqui
a tangente de beta. Tangente de beta não é a inclinação da reta tangente? Então, novamente, ela vai ser a derivada da função. Só que agora a função aplicada no ponto de abscissa x1. Tá? Então, você vai ver agora aqui, ó, que eu vou utilizar quem aqui? Ó? Quem que é tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto ao ângulo beta, tá? É esse retinho aqui que eu colori de azul, que nada mais é do que quem? O f de x1. Cateto adjacente nada mais é do que a distância de x2 até x1. Em outras palavras, vai ser x1 menos x2. Então, daqui novamente, tá? Eu vou ter aqui que f' de x1 é igual a f de x1 dividido por x1 menos x2. Quando você pegar aqui, ó, essa igualdade, multiplicar cruzado e isolar o nosso x2, você vai obter, na verdade, o seu x2 em função do seu x1, tá? Então, na verdade, ó, se você começar a comparar, tá? x1 em função de x0 e x2 em função de x1, você vai ver que está começando a ter um padrão aqui, ó, nessas iterações, tá? Então, se nós fizermos isso aqui repetidas vezes, nós vamos chegar aqui numa formulinha de recorrência, que ela é dada da seguinte maneira, ó. Xk mais 1 é igual a xk menos f de xk dividido pela derivada de f no ponto xk. Para todo k igual a 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, perceba, ó, que quando aqui é 1 o índice, os outros índices, na verdade, é 0. Quando o índice aqui é 2, os índices aqui é 1. Tá? E aí é lógico, o índice que você está procurando aqui, ó, 1 e 2, ele é sempre uma unidade a mais do índice que está do segundo lado da igualdade. Então, uma vez que eu chamei esse índice aqui, ó, de K, eu estou procurando, na verdade, o meu K mais 1. Tá? Então, essa formulinha aqui, ó, que eu estou te apresentando, ela vai me ajudar a achar, por exemplo, o xk mais 1 em função do xk. Ou seja, para eu achar o x3, eu tenho que ter, na verdade, o meu x2. Para eu achar, por exemplo, o x10, eu tenho que ter o meu x9, tá? Então, na verdade, eu vou estar achando aqui uma sequência que vai convergir para a minha raiz aqui, na verdade, x barra. É muito importante que você tenha entendido como é que eu fiz para chegar aqui nessa igualdade, tá? Espero aí que você tenha acompanhado. Bom, critério de parada. Perceba que quando eu traço aqui as minhas tangentes, eu estou pegando o extremo do meu intervalo, que é o extremo B, estou fazendo esse B diminuir, nesse caso aqui dessa figura, tá? Estou fazendo o meu B diminuir, de modo que ele está indo de encontro aqui com o meu x barra, tá? E aí percebo, ó, que quando eu tenho aqui o B, eu tenho aqui uma altura y muito grande. Quando eu tenho o meu x1, essa altura minha aqui começa a diminuir, que é o f de x1. Quando eu tenho aqui o x2, ó, essa altura minha começa a diminuir. Então, na verdade, ó, quando eu aproximo, quando eu diminuo meu intervalo, ele vai de encontro com a raiz x, eu estou fazendo o meu y diminuir, tá? Então, como aqui eu estou aproximando apenas aqui de um lado, eu vou analisar o meu erro em função do eixo y, tá? Então, na verdade, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou calcular o módulo desse f de xk mais 1 e ele vai ter que ser menor ou igual ao erro, tá? E aí você vai ver que esse erro seu aqui, ó, ele vai ser um valor muito próximo de zero. E isso faz sentido, né? Por quê?
Nós queremos encontrar um x barra de modo que essa continha aqui dê aproximadamente zero. Então, na verdade, esse erro nosso aqui, ele vai ter que ser um zero muito próximo de zero. Ou seja, eu estou fazendo, na verdade, o meu y ficar cada vez menor, de modo que ele venha de encontro com o zero. Bom, uma observação, tá? Perceba que quando eu te falei aqui do método de Newton-Raphson, eu falei que a gente vai ter que ter uma estimativa para x0, tá? Uma vez que você define o seu intervalo A, B, o seu x0, tal, ele pode ser o A, ou então o seu x0 pode ser o seu B, tá? Quando eu fui te explicar aqui o seu exercício, eu supus que o nosso x0 seria o B, tá? Então, eu vou te dar agora aqui uma ideia de como é que você faz para você escolher essa estimativa inicial, o seu x0, tá? Bom, traçando a tangente a partir do ponto A, x0f de x0, tá? Nós podemos cair numa situação que é obter x1, que ele não vai pertencer ao intervalo AB. E aí você vai ver que, em vez de convergir, não vai convergir, tá? Então, por isso que é importante você saber fazer aqui a escolha de x0. Porque você quer escolher x0 que faça com que a sequência convirja para a raiz, tá? Então, o que eu quero que você entenda agora aqui é o seguinte, ó. Vamos supor que nesse caso agora aqui, ó, eu falo que o meu ponto A está aqui embaixo aqui, ó, tá? Quando eu for traçar agora aqui a tangente no ponto A, para eu achar o meu x1, então, em outras palavras, eu estou falando agora aqui que o meu A, ele é o meu x0, tá? Então, o meu f de A vai ser o f de x0. Eu vou passar minha tangente aqui no ponto A. Quando eu passo a tangente aqui no ponto A, eu obtive, na verdade, aqui ó, o valor do meu x1. E perceba que o meu x1 ele está fora do intervalo que vai de A até B. Então, perceba que, nesse caso, eu achei o meu x1, que, em vez dele estar convergindo para a raiz, ele está, na verdade, divergindo, tá? O que mostra que, nessa situação aqui, eu não fui feliz com a escolha de x0, tá? Então, eu já vou adiantar para você aqui um comentário. Qual que é o comentário? Primeira coisa que você pode fazer, você pode diminuir esse intervalo, tá? Então, você pode chamar esse cara aqui de ponto A e ponto B. E aí, quando você for traçar a sua tangente, pode ser que ela já caia dentro do intervalo, tá? Então, o que acontece? Quando você fizer uma escolha para x0 e você não conseguir uma sequência que está convergindo, conselho que eu te dou, pega o seu intervalo inicial e diminua cuidadosamente esse intervalo, de modo que a sua raiz sempre esteja dentro desse intervalo. Cuidado com isso aí, tá? Bom, mas a ideia para você escolher x0, ela é a seguinte, ó. É condição suficiente para a convergência que, primeiro, f' e f duas linhas sejam não nulas e preservem o sinal, tá? F', primeira derivada, e f duas linhas, segunda derivada, tá? A primeira derivada, ela fala de crescimento e decrescimento, tá? Quando a primeira derivada é positiva, a função sua é crescente. Quando a primeira derivada é negativa, a função é decrescente, tá? Se a derivada é zero, a função não é crescente nem decrescente, tá? Cuidado com isso aí.
F duas linhas, ela vem falar a segunda derivada da concavidade, tá? Quando a segunda derivada é positiva, concavidade para cima. Quando a segunda derivada é negativa, concavidade para baixo, tá? Então perceba que no intervalo aqui que vai de A até B, a sua função ela é crescente, então a primeira derivada é positiva, tá? E ela tem a concavidade aqui para cima, essa função. Então a segunda derivada aqui ela é positiva desse intervalo que vai de A até B, tá? Então está satisfeito aqui o item 1. Junto do item 1, tá? Vem o item 2. x0 seja tal que o f de x0 vezes a segunda derivada aplicada em x0 tem que ser maior do que zero. Então vamos lá. O f de x0, se for negativo, a segunda derivada aplicada em x0 também tem que ser negativa, porque negativo com negativo dá positivo. Se o f de x0 for positivo, a segunda derivada aplicada em x0, né, ou x0 aplicado na segunda derivada, tem que ser positiva, tá? Porque positivo vezes positivo, essa continha aqui dá positiva. Então é o seguinte, pessoal, perceba que o método de Newton-Raphson, tá? Ele é um método assim que ele envolve derivada, tá? Então, às vezes as pessoas não gostam de trabalhar com o método de Newton-Raphson, porque as pessoas não gostam de derivar, né? Não lembra todas as regrinhas de derivada. Então, realmente, se você a hora pegar uma função que você não lembra qual que é a derivada dela, você pode pegar, por exemplo, os outros métodos, né? Que foi o método da bissecção que nós vimos. Vimos também aí um método, né, da falsa posição, regula Fauzi. E temos agora também aqui um método de Newton-Raphson, tá? Então, que fique bem claro, para você utilizar um método de Newton-Raphson, é um método que trabalha com derivada, tá? Então, é muito importante que você saiba aí, na verdade, derivar, saiba as técnicas de derivação, correto? Bom, só mais um lembrete, tá? Nós estamos aqui interessados em zeros reais, tá? Então lembre aí de você configurar sua calculadora para a função radiano, tá? Cuidado aí quando for fazer os seus exercícios. Bom, nós vamos fazer agora aqui um exemplo, né, do assunto que foi abordado na aula de hoje. Determine a raiz da função f de x igual a 2x menos seno de x mais 4, com um erro inferior a 10 a menos 3. Use 4 casas decimais com arredondamento. Bom, quero eu aqui então achar a raiz dessa função. Para eu achar que a raiz da função, eu vou igualar minha função a zero, tá? Então, vou chegar aqui e fazer o seguinte, 2x menos seno de x mais 4 é igual a zero. Agora, eu vou separar isso aqui em duas funções, de modo que sejam funções conhecidas, tá? Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui o seno de x de um lado, tá? Então, aqui vai ficar menos seno de x é igual. E vou jogar o 2x e o 4 para o segundo membro. Vai vir negativo, 2x e o 4 também vai vir negativo. Vou multiplicar agora isso aqui tudo por menos 1, tá? E aí eu vou chegar aqui na seguinte igualdade, seno de x, que é igual a 2x mais 4. Bom, essa igualdade aqui, eu cheguei em duas funções que são conhecidas para mim. Vou chamar essa primeira aqui de g de x. Vou chamar essa segunda aqui de h de x. Sei fazer o gráfico de todas as duas. G de x igual a seno de x. Está aqui o meu gráfico aqui, x, y. A função seno, ela está compreendida de menos 1 até 1.
tá? E aqui o gráfico dela é uma senoide, tá? Então aqui está o gráfico, ó, da função seno. Olha lá, ó, tá? Um esboço aqui do gráfico. Agora, ó, eu vou fazer um esboço do gráfico da minha função h de x. Quando eu faço o gráfico aqui da minha h de x, ó, que é 2x mais 4, isso aqui é uma reta, né? Uma função do primeiro grau. Eu sei aqui na minha função que o meu a é igual a 2, o meu b é igual a 4. O b vai mostrar aonde ela corta o eixo y, o a vai falar de crescente e decrescente. Como ele é positivo, a minha reta é uma reta crescente. Agora eu vou achar onde que ela corta o eixo x. Basta eu achar a minha raiz. Então aqui vou pegar 2x mais 4 igual a 0 e vou isolar agora aqui o x. Ó. 2x é igual a menos 4. Daqui eu tenho que x é igual a menos 4 dividido por 2. Essa continha aqui vai dar menos 2. Então com isso, ó, eu consigo também aqui fazer o gráfico da minha função h de x. Ela vai cortar o eixo x no menos 2 e vai cortar o eixo y no ponto igual a 4. Tá? Então, na verdade, eu vou fazer aqui a minha reta. Tá? Tá aqui, ó. É um esboço, tá? Ó. Esse pontinho aqui, ó, vai ser o menos 2. E esse pontinho meu aqui vai ser o 4. Agora, ó, eu vou juntar esses dois gráficos. Você só tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui, ó, porque a função senoide ela é periódica, tá? Ó? Ela repete de 2π em 2π. Então, o que acontece aqui? Ó? Essa curva ela continua fazendo aqui esse mesmo desenho, tanto para a parte positiva quanto para a parte negativa, tá? Então, agora eu vou chegar aqui ó, e vou juntar esses dois gráficos, tá? Então, quando eu junto aqui ó, esses dois gráficos, tá? Vai ficar assim, ó. Vou colocar aqui, ó, aonde a função seno ela é limitada, tá? E aí vou colocar o gráfico dela aqui na cor vermelha, tá? Aqui, ó. Então tá aqui, ó, um esboço do gráfico, tá? Agora, ó, eu vou colocar na cor verde a minha reta que eu fiz ali, ó. Então, na verdade, pessoal, é um esboço, tá? Ó. Tá lá, ó. Então, perceba, ó, que elas têm ponto em comum. E esse ponto em comum delas aqui, ó, vai dar, na verdade, na parte negativa. Então, na verdade, ó, o que eu vou fazer agora aqui, ó? Eu vou descobrir qual que é essa minha raiz. Então, uma vez que eu já descobri que a raiz aqui vai estar na parte negativa, eu vou chegar agora aqui e vou fazer a minha tabelinha. Então, vou chegar aqui, que, ó, vou ter valor de x, e aqui eu vou ter valor, na verdade, de f de x. Tá? E agora aqui eu vou estimar valores. Tá? Ó, vou colocar aqui ó, 0, tá? Vou colocar aqui o menos 1, vou colocar o menos 2, o menos 3, tá? Estou indo aqui na forma decrescente. Então, aonde tem x na minha função, eu vou colocar 0. Então, olha só aqui, ó, quem que é a minha função? F de x, 2x, menos seno de x, mais 4. A primeira continha é fácil, né? 0. 2 vezes 0, 0. Seno de 0, 0. Mais 4, 4. Então, quando coloca 0 aqui, ó, a continha nossa dá positiva. Agora, ó, eu vou fazer a continha agora substituindo o menos 1. Para mim ver o que vai acontecer. Tá? Então, vou chegar agora aqui, ó, pegar a minha calculadora. Lembrando, né? Ó, vou configurar minha calculadora agora aqui, ó, para a função radiano. Está aqui, ó, 4. E agora eu vou substituir menos 1. Então, aqui vai ficar ó, 2
que multiplica menos 1 menos seno de menos 1 mais 4. Olha lá, ó, essa continha nossa aqui deu positiva. Então, vou chegar agora aqui, ó, colocar positivo. Perceba que não alterou o sinal. Volto novamente lá na minha calculadora, tá? Vou fazer agora a mesma continha, só que agora eu vou colocar menos 2, ó. Então, aqui vai ficar, ó, 2 que multiplica menos 2 menos seno de menos 2 mais 4. Olha lá, ó, a minha continha novamente deu uma continha positiva. Mais uma vez, vou chegar agora aqui e colocar menos 3. 2 que multiplica menos 3 menos seno de menos 3 mais 4. Bato igual. Perceba agora que minha continha aqui deu negativo. Tá? Bom, perceba que houve uma alteração de sinal de menos 2 até menos 3. Então, a conclusão que eu tiro é que a minha raiz ela está entre menos 2 e 3. Por quê? 2x é contínua. Seno de x é contínuo. Tá? E aí é lógico, né? 2x aqui, ou mais 4, que é uma função aqui, ou uma reta. E a soma de funções contínuas, ela continua contínua. Então, na verdade, eu descobri um intervalo que contém raiz, tá? Que vai de menos 2 até menos 3. Eu sei que essa raiz é única, porque pelo meu desenho aqui, a reta vai cortar a minha senoide aqui apenas num único ponto. Tá? Cuidado com isso aí, tá? Ó, você tem que garantir que tem uma raiz. Então vamos lá. Já descobri o meu intervalo, que vai de menos 2, que está entre menos 2 e menos 3, tá? Agora vamos escrever isso aqui de maneira correta, tá? Bom, o nosso intervalo, então, ó, tá? Ele vai pegar de menos 3 até menos 2, tá? Aquela tabelinha que eu fiz lá foi só para achar o valor, mas eu venho da parte mais negativa para menos negativo, tá? Então, eu tenho aqui o intervalo que vai de menos 3 até menos 2. Agora, ó, eu tenho que descobrir quem é que vai ser o meu x0, tá? Então, eu vou chegar agora aqui, ó, fazer o seguinte, ó. Quem que vai ser a minha estimativa x0? Vai ser o menos 3 ou vai ser o menos 2? Tá? Aí agora eu vou fazer aquele procedimento. Qual o procedimento? Eu vou pegar a minha função, vou aplicar nela o x0. Vou pegar a segunda derivada e vou aplicar nela o meu x0. E essa continha aqui tem que ser maior do que 0. Tá? Então, vou ter que achar agora aqui a segunda derivada. Então, vamos lá então agora aqui, ó. Primeira derivada. Derivada de 2x vai dar 2, menos derivada do seno, cosseno x. E a derivada de 4, 0. Tá? Agora, ó, eu vou derivar agora, mais uma vez, ó, a segunda derivada. A derivada de 2 é 0, e aqui vai ficar menos a derivada do cosseno, que é menos seno. Então, essa continha aqui, na verdade, vai dar seno de x. Então, guarda isso aí. O derivado do seno é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno. Como tem um menos aqui na frente, né, essa continha fica positiva. Tá? Agora, ó, eu vou fazer essa continha aqui. Ó, tá? Eu vou pegar aqui, ó, a minha função f de x e a segunda derivada. Tá? Então, aqui agora, ó, eu vou chutar para x0 menos 3 e depois eu vou chutar o menos 2. E vou descobrir em qual desses valores aqui, ó, essa continha minha aqui vai ficar positiva. Tá? Então, vamos lá então agora aqui, olha. Vamos dividir aqui em duas partes, tá? Ó. Vou fazer primeiro aqui, ó, o meu x0
igual a menos 3. Então, quem que eu vou ter que calcular aqui? Ó? O f de menos 3, que multiplica a segunda derivada no ponto menos 3. Perceba que o f de menos 3, eu já calculei aqui atrás. Ó. O f de menos 3 dá negativo. Então, eu sei que essa continha aqui vai dar menos. Ó. Tá? Depois, ó, eu vou ter que fazer x0 igual a menos 2. E aí eu vou calcular quem aqui? Ó, o f de menos 2 vezes a segunda derivada aplicada no ponto menos 2. E essa continha aqui vai ter que dar maior do que zero. Tá? Então vamos lá. O f de menos 2 eu também já resolvi. Ele deu positivo, olha lá. Então essa continha que eu já sei que vale positivo. Então agora só falta calcular agora o que aqui? Ó, a segunda derivada. Vou lá na minha calculadora. Tá? Ó, vou zerar ela. Vou calcular agora aqui, ó, f duas linhas de menos 3. Mas quem que é o f de duas linhas? Seno de x. Então vai ficar, ó, seno de menos 3. Fecha. D igual a continha aqui do negativa. Tá, ó. Então perceba aqui, ó, vezes negativo. Negativo com negativo, essa continha aqui vai dar positivo. Tá? Vamos ver agora aqui, ó, com menos 2. Vou chegar agora aqui, ó, seno de menos 2. Bato igual, deu negativo. Tá? Então, vou chegar agora aqui, ó, vezes negativo. Mais com menos, essa continha aqui deu menor do que zero. Tá? Por essa análise, tá? Que é suficiente, tá? É melhor eu tomar como x0 o valor igual a menos 3, tá? Agora vamos lá, observação. Vamos supor que essa continha aqui, ó, as duas tivessem dadas positivo. Você poderia pegar qualquer um dos dois valores, tá? Agora, se as duas tiver dada negativa, você também poderia pegar qualquer um dos dois valores, tá? Não quer dizer que tem que ser necessário, é suficiente. Então, quando dá negativo, pode ser que você use esse valor e ela vai convergir, tá? Então, por que você pega aqui primeiro o positivo? Porque você já sabe que vai convergir. Então, quando os dois dão negativo, tá? Você pode pegar qualquer um dos dois, ou então você vai chegar nesse intervalo aqui, o que vai de menos 3 até menos 2, e você diminui esse intervalo. Aí você também pode ser que você resolva aqui essa situação, tá? Então, pela nossa análise aqui, eu já descobri que quando K meu for zero, eu vou ter que, na verdade, o meu x zero. E quem que vai ser o meu x0? Menos 3. Agora eu vou usar o meu x0 aqui para eu achar o meu x1. Então, aonde tem K aqui, ó, eu vou colocar 0. Então, vai ficar x0 mais 1. Eu vou estar achando aqui o meu x1. Agora eu vou fazer essa continha aqui na minha calculadora. Tá? Muito cuidado, pessoal, que a segunda derivada você usa apenas para fazer a análise da estimativa. Cuidado que na formulinha agora aqui, ó, aparece a primeira derivada, tá? Então, muito cuidado com isso aí, ó. Então, vou chegar agora aqui, que, ó, já vou apagar a segunda derivada para não confundir a gente, tá? Essa análise minha aqui, ó, que eu já fiz também, vou tirar daqui para não confundir. Ficar uma tela aqui mais limpa para a gente acompanhar aqui as nossas continhas, tá? E aí agora aqui nós vamos começar a fazer as nossas contas. E aí lembrando da nossa tecla ANS, tá? Bom, então vamos aqui abrir a nossa calculadora, né? E aí lembrando, tá? O exercício falava para a gente aqui, para usar 4 casas decimais. Então aqui eu vou lá na tecla Fix, vou fixar 4 casas decimais.
calculadora minha já estava irradiando. Agora eu vou começar a fazer a continha, tá? Então vamos lá. Para eu calcular o x1, ó, eu vou ter que pegar o meu x0, o meu x0 vale menos 3, tá? Subtrair menos f de x0, f de menos 3. Então vou abrir agora aqui um parênteses, tá? Vai ficar 2 que multiplica parênteses menos 3, fecha parênteses, menos seno de menos 3, fecha parênteses, mais 4, fecha o parênteses do numerador. Dividido, abro parênteses, f' de x0, que é menos 3. Então aqui vai ficar, ó, 2 menos cosseno de menos 3. Fecha parênteses do cosseno e fecha um parênteses do denominador. Quando aperto aqui o igual, eu vou achar menos 2,3783. Então aqui vai ficar menos 2,3783. Vou calcular agora aqui, ó, o f desse valor, tá? Então aqui, ó, se eu zerar e apertar a tecla ANS, ó, esse valor aqui está registrado, tá? Então agora eu vou calcular o f desse valor para mim trabalhar com erro. Então aqui vai ficar o seguinte, ó, f de x, tá? Então aqui eu vou colocar 2,3783 negativo. Então vai ficar, ó, 2 que multiplica ANS menos seno de ANS, fecha parênteses, mais 4. Aperto igual. Essa continha minha aqui vai dar menos 0,0653. Menos 0,653. Pegando esse valor em módulo, eu vou ter esse valor aqui positivo, 0,653. Lembrando que o nosso erro é inferior a 10 a menos 3, ou seja, 0,001. E aí você vai perceber que esse erro meu aqui está maior, tá? Então vou ter que fazer mais uma iteração. Faço meu K agora aqui igual a 1. Fazendo o meu K igual a 1, aonde tem K aqui eu vou colocar 1, ó. Então aqui vai ficar x1. Mas quem que é o x1? Eu já achei o meu x1. Então aqui vai ficar, ó, menos 2,3783. Vou atrás agora aqui do meu x2. Mas para eu achar o meu x2, aonde tem K, eu vou colocar 1. Então perceba que agora para eu achar o x2, o meu xk ele vai virar x1. Então agora eu vou ter que trabalhar com x1 igual a menos 2,3783. Vou fazer as mesmas continhas agora, só que com esse valor aqui decimal. Então, para eu não ficar toda hora apertando aqui esse valor, eu vou gravar ele aqui na memória da calculadora. Tá? Ó. Então eu digito aqui, ó, menos 2,3783, aperto a tecla igual. Quando eu zero aqui agora minha calculadora, ó, e aperto a tecla ANS, ó, eu gravei, na verdade, esse número. Então a continha que eu vou fazer agora aqui é o seguinte, ó, x2, quem que é x2? x1, mas quem que é x1? ANS, menos, abro parênteses, f de ANS. Então vai ficar 2 que multiplica ANS menos seno de ANS, fecha parênteses do seno, mais 4, fecha parênteses do numerador, dividido pelo denominador, abro parênteses, f' de ANS. Então aqui vai ficar, ó, 2 menos cosseno de ANS, fecha cosseno parênteses, fecha mais 1. Aperto o nosso igual. Vou achar aqui menos 2,3543. 3543. Tá lá, ó. Vou calcular agora aqui, na verdade, o f desse valor.
Então, abro novamente aqui a minha calculadora. Tá, ó. Tenho aqui, ó, o meu valor aqui, ó. Apertei aqui igual sem querer, tá? Ó. Então, na verdade, aqui, ó, eu vou ter que gravar de novo aqui esse valor, ó. Menos 2,3543 igual. Olha lá, ó, já gravei aqui o valor. Então, vou chegar agora aqui, ó, calcular o F desse valor. Então, 2 que multiplica ans menos seno de ans, fecha, mais 4. Aperto igual. Essa continha minha aqui deu menos 0,0002. Calculo aqui o módulo desse cara. Vai dar 0,0002. E aí você vai perceber que esse valor agora aqui, ó, ele já é, na verdade, menor do que o erro. Se ele já é menor do que o erro, quem é que fez esse cara aqui dar esse valor? Foi o x2. Então, você já pode tomar aqui o seu x2 como sendo raiz dessa função 3543. Tá? Ó. Então é o seguinte, ó, vamos continuar mais uma continha aqui, ó, tá? Só para você ver aqui como é que faz o procedimento, ó, fica mais à vontade. Vamos supor aqui, ó, que você coloca aqui o k igual a 2. Então você vai estar achando o seu x2, que é quem? Menos 2,3543. Vamos achar agora aqui o nosso x3, ó. Quem que é o nosso x3? Vai ficar quem? Vou gravar agora aqui, ó, menos 2,3543. Opa, zerar aqui, ó, tava um lance ligado, tá? Ó. Menos 2,3543 igual, olha lá, ó, gravei ela. Agora vai ficar quem aqui, ó? Ans menos, abro parênteses, vai ficar f de ans. 2 vezes ans menos seno de ans mais 4 dividido parênteses 2 menos cosseno de ans. Fecha, fecha. Dou aqui igual. Menos 2,3542 menos 2,3542. Vou calcular agora aqui o F desse cara. Então, vou chegar agora aqui, ó. 2 que multiplica ans menos seno de ans mais 4. É igual. Perceba aqui que deu tudo zero, tá? O que quer dizer isso aqui, ó? Como você fixou 4 casas decimais, o seu número ele deve estar lá na quinta, sexta casa, tá? Ó? Então, vamos colocar aqui, ó. Viu, na verdade, o seu erro aqui, na verdade, está diminuindo, tá? Cuidado, tá? Ó. Não quer dizer que esse cara aqui é raiz exata, não. Isso aqui aconteceu, na verdade, porque você trabalhou com 4 casas decimais. Se você chegar aqui e aumentar a quantidade de casas decimal, você vai ver que essa continha sua aqui não vai dar zero, tá? Então, muito cuidado com isso aqui, ó. Então, o que eu quero que você entenda aqui é que para você achar o x1, precisa do x0. Para você achar o x2, precisa do x1. O x3 precisa do x2 e assim por diante, tá? Como o nosso exercício que pediu erro menor do que 10 a menos 3, na verdade não precisava de fazer aqui essa linha, tá? Eu fiz aqui só para te mostrar, na verdade, o passo a passo. E aí eu mostrei para você que a nossa raiz aqui, ela vai ser, na verdade, o nosso x2. Espero aí que você tenha acompanhado, na verdade, o desenvolvimento, a resolução aqui desse exercício. Bom, observações, tá? O método de Newton-Raphson ficou claro para a gente aqui, ó, que você precisa de fazer uma análise, tá? Da primeira e da segunda derivada. Então, já comentei isso aqui com vocês. Tem gente que não gosta de trabalhar com ele
porque ele envolve, na verdade, aí, tanto a primeira quanto a segunda derivada, tá? Ele exige o cálculo do valor da primeira derivada em cada iteração, tá? Então você tem que lembrar aí, ó, que sempre que você for fazer a continha, você vai ver que no denominador aparece a primeira derivada, tá? Bom, um outro comentário. Se a primeira derivada for muito elevada, ou seja, se a primeira derivada for muito grande, esse denominador seu que não é grande, quando você divide um número por um número muito grande, essa parcela sua aqui, ó, ela vai te dar uma parcela pequena. Uma vez que essa parcela aqui é pequena, você vai ver que a convergência dele vai ser lenta, tá? Então, muito cuidado, ó. Se você tiver um intervalo, o que você pode fazer? Pega esse intervalo aqui, diminui ele, tá? Mas sempre garantindo que vai ter uma raiz dentro desse intervalo, tá? Aí você pode talvez pegar um exercício aqui que vai ter a convergência lenta e fazer com que a convergência dele, por exemplo, seja uma coisa mais rápida, tá? Fica a dica aí para vocês. Bom, se f' de xk for próximo de zero, não podemos obter a raiz, tá? Então você tem que lembrar aí, ó, quando a derivada positiva é crescente, negativa decrescente. Quando a derivada for muito próximo de zero, tá? Se você pegar, por exemplo, aqui uma curva assim, ó, quando você pega nesse ponto aqui, por exemplo, que eu vou chamar de ponto a derivada aqui na verdade é zero, tá? Então, quando for muito próximo de zero, o que pode acontecer com a sua tangente? Ela pode cortar o eixo x, cuidado, em próximo de zero, tá? A sua tangente, ela pode cortar o eixo x fora do seu intervalo AB que contenha a sua raiz, tá? Então, na verdade, são observações aqui importantes que você tem que levar em consideração quando for trabalhar aí com o método de Newton-Raphson, tá? Esse aqui foi o assunto da aula de hoje. Espero aí que você tenha acompanhado. Desejo aí vocês bons estudos. Até a próxima. Fique com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.